Fazer música não é das tarefas mais fáceis. Os compositores tinham e têm muito trabalho para escrever as músicas que você tanto aprecia. Logo, imaginamos que o ofício de compositor ele exige muito empenho e dedicação integral, certo? O que na verdade não exige muito esforço é clicar agora no joinha e se inscrever nesse canal. Por isso, você já sabe, não custa nada. Bom, de fato a composição musical ela demanda muito tempo e esforço, mas o fato é que muitos compositores, até mesmo compositores célebres, não conseguiram viver exclusivamente do ofício de compositor a vida toda e tiveram que conciliar a música com alguma outra profissão, como foi o caso do Antônio Vivaldi, por exemplo. Vivaldi é, junto com Bach, um dos compositores mais famosos do período barroco. E ele mesmo com essa fama toda tinha uma outra profissão principal, que não era a de músico. Vivaldi era padre. Inclusive, ele tinha um apelido de Petre Rosso, por causa de seus cabelos ruivos. O que favorecia Vivaldi era o fato de ele ter muito tempo livre, por não precisar participar de todas as atividades eclesiásticas. Essa dispensa de algumas obrigações litúrgicas lhe foi concedida porque o compositor tinha asma. E com esse tempo livre, ele ensinava violino na própria igreja mesmo e compunha, inclusive. Vivaldi compôs muita coisa, ele tem centenas de concertos. Outro autor que teve que penar em outras áreas até ser consagrado é o Philip Glass. O compositor que hoje é o maior nome do minimalismo musical e o compositor erudito de maior fama do mundo, em outros tempos, teve que trabalhar como taxista, carregador de móveis e até encanador. Mas de acordo com ele mesmo, esses trabalhos mais braçais que ele executava eram propositais. Glass acreditava que trabalhos com menos significado não interfeririam no espírito do compositor dele. Há também aqueles que tiveram destaque em suas respectivas áreas, como é o caso do Borodin, que foi um químico de grande notabilidade na química orgânica e que fez grande contribuição para a área com uma grande descoberta, a reação adólica, que é usada até hoje para criar sabão, alvejantes, adesivos e outras coisas. Fora os trabalhos acadêmicos que publicou. Outro que teve notoriedade foi o Ignacy Paderewski. Talvez você não conheça esse nome, mas ele é um caso bem especial. Além de ter sido um notável compositor, o Paderewski foi um dos maiores pianistas de seu tempo. E, pasmem, primeiro-ministro da Polônia. E, além disso tudo, ele empreendeu, por conta própria, uma edição completa das obras de Chopin, que foi seu professor, que viria a ser, até os dias atuais, a melhor edição no mercado. A edição leva o seu próprio nome. Se você toca piano erudito, com certeza você já ouviu falar das edições Paderewski. Bom, esses que eu mencionei são os casos que eu considero mais notáveis, mas há muitos outros exemplos, como o Rimsky-Korsakov, aquele que fez o Voo do Besouro, que foi oficial da Marinha Russa. Tem o John Cage, que foi designer gráfico, que é aquele compositor maluco da música 4:33, em que o pianista fica 4 minutos e 33 segundos sentado na frente do piano sem tocar nada. Tem o Xenakis, que é um compositor grego do século XX, que também foi arquiteto. Enfim, há vários casos. Bastante inspirador, não é? E eu espero que você, que pretende estudar música, se anime com esses casos que eu mencionei nesse vídeo aqui. E além de inspirá-lo, eu também gostaria de ensiná-lo. Pois é, eu tenho uma escola de música online
que você pode conhecer clicando nos links da descrição desse vídeo. Aproveite que os primeiros módulos de todos os cursos são grátis e acesse já. Até a próxima aula, amiguinhos. Tchau!